Shalom, a graça e a paz. Como é que está você nessa tarde de hoje? Você está bem? Meu desejo e a minha oração é que você esteja bem nesse dia de hoje. E se você não está, você agora, a partir de agora, você vai ficar. Que Jesus te abençoe e te guarde. Que Ele, o Espírito Santo, possa agora chegar até a tua casa, até a tua vida. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Seja feliz. Você está recebendo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Eu estava aqui refletindo, eu amanheci nessa manhã refletindo, e agora eu tive esse tempo para poder trazer algo para a minha vida e para a vida de vocês, para a gente compartilhar um pouco dessa reflexão. Eu estava aqui, eu peguei um pedaço de látex, aqui é um látex, e o outro é um pedaço de linha, Eu quero que você veja uma coisa. Se eu fizer uma pressão, nessa linha, esticar ela ao máximo que eu puder, ela vai voltar ao resultado. O que vai acontecer com ela? Quando eu puxar ela vai partir, ela não vai resistir à pressão. Agora, se eu pego um látex, e puxo ele resiste a uma pressão? Veja, ele resistiu. Estiquei ele, veja que estiquei ele o máximo e ele resistiu à pressão, e depois ele volta para o seu devido, a sua origem, o seu lugar. Ele resiste a uma pressão, a pressão que ele está exercendo sobre ele, sobre o látex, e depois ele volta para o seu estado normal. Mas já a linha, quando nós esticamos, colocamos uma pressão sobre ela parte, né? Ela não resiste. Ela parte porque ela não suporta a pressão. Então, sobre isso eu queria falar nessa tarde. Falar sobre resiliência. Resiliência é isso aí, irmãos. É esse exemplo aqui, como o látex, que a gente estica de acordo com as pressões. Vamos supor aqui é uma pessoa resiliente. Pode vir uma perda de um ente querido, pode vir uma perca de um emprego, pode vir um conflito familiar, um conflito no casamento, pode vir qualquer outra situação que possa ser uma tamanha pressão sobre a vida, tamanha adversidade, mas ele vai acabar, ele vai sentir, mas depois ele volta ao seu devido origem, ao seu devido lugar. Então é isso, a resiliência na psicologia, ela diz assim, é a capacidade de liberar, é a capacidade de lidar com sérios problemas, adversidades, vencer obstáculos, não ceder à pressão, seja qual for a situação. Já na física, é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem submetido a uma deformação elástica. Essa é a definição de resiliência. E para nós cristãos, o que é resiliência? É a capacidade de manter-se firme diante de lutas, de guerras, podendo ser até atingido, podendo ser mesmo ferido, mas o cristão, ele não desiste das coisas do Senhor, ele não desiste do seu propósito, porque o seu referencial de resiliência é Jesus. Jesus é o nosso referencial de resiliência. Não há outro exemplo melhor de referência de resiliência que Jesus Cristo de Nazaré. A sua vida foi toda de resiliência. O teu ministério foi todo de resiliência. E até chegar à morte de cruz, Jesus continuou sendo resiliente. Então, para que, se você aceita Jesus, se você se achega a Jesus, no poder de Deus que habita em nós, você começa a receber essa força, se tornar forte, de buscar cada vez mais. E não há palavra para desistência. Não há palavra para
para se quebrar, não há palavra para se partir, mas sim continuar a sua caminhada. Nós podemos dizer que o cristão é como uma palmeira. O cristão é como uma palmeira. Já viu uma palmeira na tempestade? Você pode ver uma palmeira, se você for olhar, pesquisar aí, você vai ver uma palmeira na tempestade. O vento pode soprar, aquela tempestade pode vir até como se viesse aquele vento de não sei quantos quilômetros. A palmeira, ela vai envergar, ela joga para um lado, ela joga para o outro, ela enverga, mas ela não quebra. A palmeira, ela não quebra. O cristão é assim como a palmeira. Ele não quebra, sabe por quê? Porque a força, a sua raiz está plantada em Deus. A palmeira, ela tem uma raiz profunda. A raiz da palmeira, ela é como o cristão, é a raiz da palmeira que está firme em Deus e está recebendo os nutrientes do Senhor. O nosso caminho é esse. A nossa força vem do Senhor. Então Paulo vai dizer algo muito proveitoso em Filipenses 4,13, que ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse tudo posso, você vai entender por que Paulo estava dizendo isso. Porque quando ele chega no versículo 11, ele diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então ele sabia que a força para ele passar por toda essa adversidade, por todas essas circunstâncias, vinha de Deus, não vinha do homem. Porque nós somos seres limitados, irmãos. A gente pode até dizer, muitas vezes a gente fica dizendo nós somos resilientes. Sem Deus, a gente fica dizendo que somos resilientes. A maioria das pessoas viveu no período da pandemia. Você viu aí quantas pessoas dizem, não, eu sou resiliente. Mas quando perdia os entes queridos, quantas pessoas perderam seus entes queridos? Quantas pessoas ficaram doentes e acabaram morrendo porque se tornaram depressivas, porque não conseguia ficar 15 dias dentro de um quarto ou 30 dias. Por quê? Porque o ser humano, ele é limitado. O ser humano, ele é limitado. Ele tem um limite de suportar pressão. Ele tem um limite de suportar pressão. Agora, quando nós estamos em Deus, Ele é a nossa força. Quando nós nos sentimos fracos, quando nós estamos assim, igual a palmeira, querendo entortar para um lado, jogando para o outro, aí a força vem do Senhor, que vem e coloca de pé novamente. Foi assim que Ele fez comigo na pandemia, quando eu passei os 15 dias no meu quarto, lá recluso, passando já pela situação difícil, faltando ar, com fraqueza no corpo, já me sentindo realmente, eu disse assim, Deus, para mim, aqui acabou, eu não tenho mais força, eu disse, se for por mim, aqui acabou, meu limite, já cheguei ao fim, não tenho mais força de resistir. Então aqui agora eu entrego a minha vida ao Senhor. Se for vontade do Senhor, o Senhor pode me levar agora, mas se não for da vontade do Senhor, o Senhor ainda tem algo para mim aqui nessa vida, o Senhor vai trazer uma resposta. E foi isso que Ele fez. Ele veio, me pegou pela minha mão e me colocou de pé novamente. Então Deus faz isso. Eu já tinha jogado a toalha, porque nós temos um limite. Você vê pessoas aí que saem de um relacionamento, viviam um casal, viviam a sua família, e aí quando tem uma ruptura, ela aparentemente mostra que está tudo bem. As pessoas parecem que está tudo bem. Hoje o pessoal vive de internet, vive de mídia, e aí joga na mídia como se estivesse tudo bem, mas quando está nos seus momentos de ações, chora, se derrama, não tem aquela alegria que mostra diante das pessoas, diante das redes sociais, mas quando vai para o seu quarto, que está a sós, chora. E muitas pessoas estão vivendo assim e dizendo que são resilientes. Resiliência, para mim, só vem de Deus, porque é a força, Ele que vai nos capacitando. Nós podemos dizer assim, nós suportamos até o nosso limite, mas quando o nosso limite esgotou, aí Deus entra com a sua força e aí nos coloca de pé. Resiliência é isso. Paulo ainda vai dizer algo surpreendente, sabe aonde?
2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 9. Vou ler aqui para você. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 9, diz assim, ó: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Veja que palavra forte, né? Paulo estava dizendo isso aí. Ele sabia que tudo isso era a mão da providência de Deus sobre a vida dele, porque o limite dele ele sabia que não, por ser humano, ele não ia suportar, mas por amor a Cristo, vivendo em Deus, que fortalecia ele, que a mão de Deus estava sobre a vida dele, era que essa mão poderosa, esse poder de Deus era que sustentava ele, e aí ele vencia as lutas, vencia as adversidades e voltava para seu estado normal. Passava, sentia, doía, feria, mas depois ele voltava para seu estado normal, porque é assim que Deus faz. Então, nesse dia de hoje, Deus está falando comigo e está falando com você. Se você está precisando de uma palavra, receba essa palavra nesse dia de hoje, de resiliência, mas a sua resiliência precisa estar em Deus. Deus te fortalece, porque você vai chegar um momento que o seu limite já deu. Você não vai aguentar, suportar uma pressão. Tem pessoas que até hoje, a pandemia acabou, mas até hoje ainda estão vivendo depressiva, ainda estão vivendo reclusa em um quarto, não consegue sair do casulo porque ficou deprimida, ficou depressiva. E essa palavra está se encaixando também para você nesse dia de hoje. A solução está em Deus. Se você aceitar Jesus, se você seguir a Jesus, se você começar a caminhar com Ele, você vai ver que essa capacitação de sua resiliência, você vai se tornar forte. Você vai ser igual uma palmeira. Você pode até os ventos balançar, você pode sentir dor, você pode estar ferido, mas você vai voltar novamente para a sua posição original, natural, e você vai resistir. E o vento vai passar e você vai continuar firme. Então pega esse recado de Deus para você nesse dia de hoje. Pega aí, em nome de Jesus. Beijo.